Bom, meus caros amigos, vamos fazer aqui um vídeo reação de um vídeo produzido pelo Brasil Paralelo. Sim, é aquela organização daqueles caras que fazem a Tour de Blonde, né? Pesquisa na internet para vocês verem como é que é feito esse negócio. Os líderes desse movimento, que também tem um partido político chamado Partido Missão, bom, eles pegam dinheiro de seus fiéis colaboradores e vão para países do leste europeu ou então nórdicos pegarem loiras pobres, para você ver a personalidade dos caras. Mas vamos fazer então a reação a este vídeo, que eles entendem tudo. Eles falam de política, falam de costumes, falam de cultura, e agora também eles entendem de astronomia. Entendem nada, eles repetem aquilo o que o sistema fala a versão oficial. E aqui nós vamos ver que este vídeo, eles fizeram uma breve recapitulação da versão oficial, no entendimento deles, e depois colocaram as famosas provas irrefutáveis, que ninguém consegue refutar aquelas provas. Vamos lá então? Vamos lá. Potência computacional do que toda a NASA tinha em 1969. Então, ele estava falando aqui do celular. Realmente, celulares, não precisa nem ser de agora, de 2026, mas celulares de 2011, sabe, os primeiros celulares lá de 2005, tinham mais poder de processamento do que os computadores da NASA de 1969. Mas se hoje eles têm uma tecnologia tão avançada assim, e não conseguem ir para a Lua, ainda precisa fazer testes, precisa fazer muitos testes, por que antes eles foram lá? Vamos lá, vamos continuar. E foi naquele ano, com tecnologias que hoje nós consideramos ultrapassadas, que a humanidade realizou o que parecia impossível. Parecia não, era impossível, né, na época. Do ponto de vista técnico, era impossível sim. Certo? Assim como é hoje. 2 homens caminharam sobre o solo lunar. Entre 1969 e 1972, 12 astronautas repetiram o feito. Mas eles iam lá praticamente de 6 em 6 meses. Quer dizer, iam lá em tese, né? Porque foi tudo farsa, foi tudo filmado aqui na Terra mesmo. Sabe? Mas, de repente, parou, né? E ele vai dizer aqui o motivo do porquê que parou, tá vendo? Logo em seguida, veio o silêncio. E por mais de 5 décadas, ninguém mais pisou lá. Se a tecnologia avançou tanto e de forma tão exponencial, por que demoramos tanto tempo para voltar? Enquanto você assiste esse vídeo, uma nova corrida espacial está se desenhando. Desta vez, entre Washington e Pequim. Mas todo mundo sabe que as agências espaciais, elas são unidas. Elas são como a Cruz Vermelha Internacional. Elas não são inimigas. Basta uma rápida pesquisa na internet para ver que NASA, Roscosmos, Rússia, a Agência Espacial Chinesa, a ISRO indiana, a JAXA japonesa, é tudo interligado. Eles fazem trabalhos em conjunto. Então, portanto, não tem corrida entre eles. Como que um pode competir com o outro se um colabora com o outro? É só vocês pesquisarem na internet, que daí vocês vão ver. Coloca lá, NASA ligação com outras agências espaciais. Vocês vão ver que no comecinho da pesquisa vai dizer que não, uma não tem nada a ver com a outra, é independente. Por exemplo, a empresa indiana ISRO, né, que oficialmente não tem nada a ver com a NASA, eles trabalham em nada menos do que 5 projetos espaciais juntos. 5. Ué, cadê que não tem nada a ver se tem 5 projetos unidos ali? E a Rússia, por exemplo, que é considerada a opositora da NASA, se você pesquisar na internet,
você vai ver lá que um dos maiores exemplos de cooperação aeroespacial é entre a NASA e a Roscosmos. Vai tá escrito, sei lá, assim, ó, apesar das divergências políticas, a agência espacial russa e americana, elas têm um exemplo de cooperação duradoura que começou lá em 1975 e dura até hoje. Inclusive teve uma época em que a NASA dependia dos foguetes russos para ir para o espaço, porque elas estavam sem foguetes. Como é que é corrida espacial? Isso aí é para o povão ver, não tem nada a ver. Disputando cada centímetro do nosso satélite natural. Entenda agora, com a Brasil Paralelo, o que é a missão Artemis II. Quem são os astronautas desafiando o vácuo e a radiação. É para entender com eles. Eles é que entendem isso daqui. Não adianta você pesquisar por si mesmo na internet, não. Você tem que ver esse videozinho mequetrefe aqui para entender. Mas o pior é que as pessoas são assim. Elas não... A maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas são muito chucras mesmo. O QI é muito baixo, QI 85. As pessoas elas não fazem pesquisa séria, não leem livros. Então elas dependem dessa bobeira aqui para aprenderem alguma coisa, mas aprender a versão deles. E mais, quais são as respostas que a ciência apresenta para as principais dúvidas e teorias que ainda cercam a chegada do homem na Lua? Dúvidas? Que dúvidas? Eu, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que o homem não foi na Lua. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza de que não foi. Na mitologia grega, Ártemis é a deusa associada à Lua e a irmã gêmea de Apolo. Eu vou adiantar essa parte aqui, porque é muita bobeira, sabe? Eles vão dizer, eles vão falar de mitologia grega, que eles também dizem que entendem. Então vamos adiantar aqui, até o momento em que eles vão dizer das teorias. Vamos lá, aqui. The directive I'm signing today will refocus America's space program. Não é aqui. Dela pode-se extrair o oxigênio para respirar. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. O que está em jogo? Recursos. O polo sul da Lua possui crateras em sombras que escondem água congelada. A água na Lua. Agora a teoria é de que tem água na Lua e de que daí isso é vantajoso. É como se aqui na Terra não tivesse água. Não precisa da água aqui da Terra. Tem que ser a água da Lua. Mas quer ver? Olha o que eles vão dizer. Quer ver? Olha que incrível a nova história. Essa água é praticamente o petróleo do espaço. Dela pode-se extrair o oxigênio para respirar e o hidrogênio para o combustível de foguetes. E quem controlar a água lunar terá uma espécie de posto de gasolina exclusivo para a próxima parada no espaço, a chegada em Marte. Isso aí já era dito lá nos anos 60. Nós vamos para a Lua, né? A NASA, inclusive, eu até já fiz postagem sobre isso. A NASA ela pretendia fazer estações espaciais como para reabastecer foguetes até a Lua. E daí lá na Lua, que já se sabia que a Lua é rica em minerais, rica em água, lá eles iriam construir uma base até 1980, para daí então eles irem para mais além, porque daí da Lua, aí a Lua ali, aí diretamente da Lua eles podiam ir para mais longe, certo? Nada disso foi feito, nenhuma palha foi mexida para que isso fosse realizado. No entanto, em 1972 tudo parou de repente. Ué, mas cadê todo aquele blá 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 sobre planejamento? 50 anos depois, aí retoma o mesmo papo. Desta vez, a NASA não está sozinha. Através de parcerias com o setor privado, empresas como as... Não, desta vez a NASA não está sozinha. Ué, mas a NASA nunca esteve sozinha.
Na época do projeto Apollo, existia mais ou menos uns 35 mil funcionários diretos, funcionários públicos federais diretamente na NASA. Mas, somando todas as empresas que prestaram serviço para o projeto Apollo, centenas de empresas, inclusive a Kodak, japonesa, somaram então 400 mil funcionários, ou terceirizados. Como é que ela estava sozinha? Ele já errou, ele não sabe o que está falando, sabe? SpaceX, do Elon Musk, e a Blue Origin, do Jeff Bezos, estão construindo módulos de pouso. Uma estratégia para reduzir os custos e tornar a presença humana na Lua sustentável e, quem sabe, permanente. Mas daí tem um erro aqui. Ele fala assim, ó, estão desenvolvendo módulo de pouso. Daí eles vão, com esses pousos, eles vão manter o homem lá. Não, para manter o homem lá, tem que ter estrutura lá. Mas alguma coisa está sendo dita, ou muito menos ainda feita, para que essas estruturas sejam feitas na Lua? Não está sendo feito nada disso. Apesar dos planos grandiosos, o ceticismo ainda paira no ar. Se fomos lá com aquela tecnologia de calculadora dos anos 60, por que é tão difícil voltar agora? Por que tanta demora e tantos testes? A resposta curta, dada pelos cientistas, é a... Não, dado pelos cientistas, a resposta para essa pergunta imbecil, que é obviamente que uma pessoa ela pode raciocinar assim. Pô, se nós fomos lá em 1960 com tecnologia de calculadora, por que não vai agora com tecnologia de supercomputador? É uma pergunta lógica, mas segundo eles, cientistas responderam desta forma aqui, quer ver? Ó? Prioridade e a segurança. Na década de 60, o risco aceitável era imenso. Os astronautas da missão Apollo eram pilotos de testes acostumados com a possibilidade da morte em cada missão. E continua sendo. Os astronautas são todos ligados à área militar. Como é que é diferente de antes? Não. Hoje, os padrões de segurança da NASA são bem mais rigorosos. Além disso, a infraestrutura da missão Apollo foi desmontada. Não, essa parte é engraçada, quer ver? Os Estados Unidos gastam bilhões para construir uma estrutura que leva o homem à Lua. Depois desmonta ela. As fábricas que faziam os foguetes não existem mais. Retomar o programa Artemis exigiu criar uma indústria nova do zero. Que indústrias que ele está falando? Ele não cita essas indústrias. São as mesmas indústrias que funcionam hoje. É a Boeing, né, a Northrop Grumman, elas é as mesmas parcerias que tem. Como é que foi desmantelado? Não foi nada desmantelado. Ninguém cria um parque tecnológico caríssimo para depois desmontar e 50 anos depois recomeçar do zero. Isso aí não tem lógica, um negócio desse. Mas, no entanto, eles disseram que isso aí foi dito por cientistas. Cientistas. Mas cientistas de onde? Quem? Qual é o nome do cientista que disse isso? Só se foi o cientista Renan Santos, né? Antes de ir para Tour de Blonde. Com novos materiais e novos protocolos de proteção. Agora ele vai falar da radiação, ó. Escuta bem. Ó a história. É uma versão um pouco diferente da oficial. Enquanto muitos defensores da NASA dizem que, inclusive aquele Sérgio Sacani, ele fala que, e ele admite que se passar pelo cinturão de Van Allen, os astronautas são fritos. Não, ele admite isso, ele já admitiu isso aí em vídeo. Então o que ele inventou? Ele inventou que o foguetinho ele contornou o cinturão. Contornar o cinturão que rodeia a Terra. Vai vendo o grau, o nível da ciência de quem quer, porque quer acreditar naquilo. Mas veja o que ele vai dizer aqui. Ó.
Beleza, mas e a radiação espacial? E o cinturão de Van Halen? Errou! Todo mundo fala do Cinturão de Van Halen. Ele nem sabe, ele nunca nem ouviu falar de James Van Allen, que foi o descobridor, um dos descobridores, né? Porque quem descobriu mesmo o cinturão de Van Allen antes foi um cientista russo, né? Chamado Vernov, né? Sergei Vernov. Seria para ter o nome de cinturão de Vernov. Mas só não é porque tem uma história por trás disso, mas isso não vem ao caso agora, né? cinturão de Van Halen. Seres humanos jamais conseguiriam passar por ele e sobreviver no espaço sem essa proteção natural. Bom, é verdade que aqui entra um dos maiores desafios técnicos. A Terra ela é protegida pela magnetosfera, que age como se fosse um escudo invisível. Quando os astronautas saem dessa bolha, eles enfrentam o Sol, que é um reator nuclear constante. Não, aí ele já errou. Olha lá, aqui ele já errou. É lógico que os astronautas que avançarem para o cinturão de Van Allen, eles vão morrer, né? Mas daí em tese aqui, para ele não vai morrer, porque ele ainda vai dar uma desculpa. Mas depois disso vai ter a radiação solar? Só? Não. Tem uma outra radiação, tem a radiação espacial, chamada também de radiação cósmica. Mas isso ele não conhece, ele não vai dizer aqui. Ele vai falar apenas da radiação solar, que também é um perigo mortal além do cinturão de Van Allen, né? E para piorar, a missão Artemis II ocorre durante um período em que as explosões solares estão mais frequentes. Nas Apolos também aconteceu isso. As missões Apolo, ao invés de, em tese, né, para tentar justificar melhor a farsa, decolaram num período em que não havia tanta atividade solar, não. Eles decolaram justamente em época de grande atividade solar, ou seja, mais perigoso ainda. Quer dizer, eles não decolaram a nada, né? Olha lá. Isso foi confirmado em um estudo de fevereiro de 2026, publicado pelo cientista Víctor Velasco Herrera, da Universidade Nacional Autônoma do México. Uma explosão solar pode liberar energia equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio. Se essas partículas atingirem o corpo humano sem proteção, elas podem quebrar as cadeias de DNA, causando náuseas, câncer ou morte súbita. É verdade. Uma vez exposto a essa radiação, o ser humano fatalmente ele vai morrer. É como se você tivesse, por exemplo, você vai tirar um raio-x, a pessoa vai no hospital e tira um raio-x. Ela não pode tirar outro raio-x, por exemplo, amanhã, depois, ela não pode. E olha, eu já fiz uma postagem disso, medindo o número de rades a que o ser humano pode estar exposto durante um certo tempo. O ser humano ele tem que passar dias, semanas, para daí então fazer outro raio-x, e mesmo assim é perigoso, porque o raio-x ele é como se fosse em miniatura, um tiro no DNA da pessoa. Certamente a pessoa ela vai morrer. Mas depois que ele falou isso, olha o que ele vai dizer. A resposta científica é que a cápsula Orion possui uma blindagem avançada e chips que monitoram o impacto da radiação em tempo real. Essa aqui já é uma outra explicação. Tem pessoas aí na internet aí, que é, por exemplo, o Sérgio Sacani, ele também vai dizer que a cápsula Orion não passou pelo cinturão de Van Allen, porque senão ele vai entrar em contradição com aquilo que ele já disse, que se passar, o astronauta é fritado. É fritado. Então ele vai dizer que contornou de novo. Mas aqui ele não está nem dizendo que contornou, ele diz que a Orion tem proteção contra a radiação. Mas essa proteção contra a radiação ela vai de encontro aos estudos. Por exemplo, para se passar um cinturão com aquele nível de radioatividade, e sendo que depois a radiação cósmica é muito mais forte,
E ela só não atinge a Terra justamente por causa desse cinturão nosso aqui, porque daí eles se chocam e se anulam ali, um fica alojado. Isso é uma questão da física. O ser humano ele precisaria de ter no mínimo o que já tinha sido calculado lá antes da farsa das viagens. Olha, o ser humano ele precisaria de no mínimo 2 metros de cobertura de chumbo. O ser humano. E para que a nave não sofresse avarias, também precisaria de mais 2 metros de chumbo ao redor. Sem abertura, porque qualquer abertura a radiação entra. Isso é estudos da própria NASA. É estudo dos próprios cientistas. Mas você viu como é que é a hora? Mas ele vai dizer Os astronautas são treinados para criar um abrigo dentro da própria cápsula em caso de um alerta solar. Que abrigo? Que abrigo? Aonde que tem abrigo naquele cubículo ali? Eles mal conseguiam esticar a perna. Que abrigo? Criar um abrigo em caso de alerta solar. Porque ele não está nem falando aqui da radiação. Ele está falando do calor. E da radiação solar, né? São os raios infravermelhos e ultravioletas. Ele nem está falando aqui dos raios X, que é 1000 vezes pior, né? Ele nem está falando. Aqui está se preocupando aqui, coisa que na transmissão ao vivo da própria NASA nem se falou. Aqui ele está se preocupando com a radiação solar. Olha lá. É agora, quer ver? Ele vai falar das... Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó. Olha lá. Teorias da conspiração. Para eles, assim como para toda a massa impulsionada pela mídia massificada, todos os que não acreditam nessas farsas evidentes são conspiracionistas. Então nós que não acreditamos, criamos maldosamente e mentirosamente teorias que não podem ser provadas, nem mesmo baseadas nos próprios estudos dele. Não se pode fazer isso. Agora que ele vai tratar do assunto em tese aqui, que foi motivo deste vídeo. Quer ver? E agora a gente chegou na parte que eu sei que vocês estão esperando, as teorias. Há quem diga que todo o pouso do homem na Lua foi filmado dentro de um estúdio sob a direção de Stanley Kubrick. Não necessariamente de Stanley Kubrick. Não, eu nunca afirmei isso. Pode ser que tenha sido sim Stanley Kubrick, mas não necessariamente ele, ou então apenas ele, não. Isso aí é que eles arredondam muitas coisas. Eles pegam o que uma pessoa fala e já não, todas as pessoas que não acreditam nele advogam isso aqui. Não é verdade. Isso não é verdade. Agora chegamos. Agora ele veio. Essa é o pessoal do estúdio aqui, todo mundo acredita nisso, tá? Mas essa teoria ignora uma realidade técnica da época. Em 1969, era mais plausível pousar na Lua do que forjar todos os efeitos visuais necessários para conseguir enganar o mundo inteiro. Não necessariamente. Naquela época já existia efeitos especiais muito bons em filmes cinematográficos. Aliás, antes das Apolos, já eles faziam filmes de alienígenas, né, de viagens espaciais, muito bons mesmo. Se a pessoa visse, olha como é que pode ser, olha, interessante isso aqui. Pelo contrário, foram na farsa da ida à Lua, filmada em estúdio aqui na Terra, eles pioraram bastante a qualidade das imagens, eles pioraram de propósito as qualidades das imagens para que não aparecesse que era uma cena cinematográfica. Certo?
Seriam necessários centenas de lasers e lâmpadas que sequer existiam na época para simular a iluminação paralela do Sol dentro de um estúdio. Não também, não necessariamente. Isso aqui pode ser feito num pequeno estúdio com apenas um refletor. Um único refletor, um refletor grande, para que ele possa pegar, por exemplo, uma certa área ali. A área não precisa ser grande, ela não era grande. O fundo não é aquele fundo que você vê em certas fotografias da Lua, que aparecem montanhas assim, aquilo ali não é real. Aonde os astronautas estavam era um pedacinho de terreno, mas lá no fundo eram fotografias sobrepostas aos filmes. Isso aí é muito usado em cinema. Você não precisa, eles olham aquelas fotografias de montanhas, assim, aí ele pensa que é algum deserto aqui da Terra. Pode não ser um deserto. Eles podem ter filmado isso daqui de certas áreas pequenas, mas em estudo fechado. Aí depois, em sobreposição de cenas, aí se colocou que era grande, as montanhas lá distantes. Isso aí é em filmes, tem. Naquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o Stanley Kubrick, sobre a direção de Stanley Kubrick, ele fez muito isso. Aquela cena do macaco jogando o osso para cima, aquilo ali é cena sobreposta. Eles estavam num pequeno palco filmado, aí depois o fundo, eles apagaram o fundo e colocaram uma fotografia de montanhas lá longe. Isso daí foi feito, os bastidores daquele filme já mostram isso. E isso aí naquela época. Naquela época já tinha efeitos. Por que não era plausível filmar efeitos naquela época? Era assim, nos anos 50 já era, ainda mais nos anos 60. Além disso, as sombras nas filmagens da missão Apollo são perfeitamente paralelas. Não são, não. Não são. Já foi provado, já foi mostrado que em muitas fotografias as sombras não são paralelas e pior. Eu ainda vou postar, ainda sobre isso aqui. Em momentos de uma foto, a sombra estava para um lado. Em outra foto, daquele mesmo momento, a sombra já vira para outro lado. Por quê? Será que o Sol andou, deu um salto rapidinho? E do mesmo ângulo. Isso aí é um erro grave que só não percebe quem quer acreditar mesmo, sabe? Mas tem mais detalhes, viu? Algo impossível de replicar com luzes artificiais sem gerar múltiplas sombras cruzadas. Não, então é por isso que eles usaram com certeza um refletor. Ou então vários refletores unidos num só ali, para criar um grande foco de luz, para que pegasse toda aquela área. Aí sim, daí dava para se criar sombras dos astronautas, do módulo, e de tudo em uma direção só. Mas nem isso eles fizeram com pequenos refletores. E para filmar isso lá em 1969, o Kubrick precisaria ter construído um estúdio gigante inteiramente a vácuo. Por que a vácuo? Porque a vácuo para simular a gravidade zero, onde os astronautas dão um pulinho e vai mais para cima. Isso aí foi feito com cabo. Hoje em dia, as cenas da ISS, da farsa da ISS e dessa nova farsa agora aqui da Artemis, era tudo cabo verde. Inclusive tem algumas cenas da Artemis, e eu já postei uma aqui, que isso daí foi feito com o chroma key. O fundo verde, aí ele fica de pendurado com cabos verdes, porque depois ele vai sumir no efeito do chroma key. Por que isso tudo gigante? Não, um pequeno palco já é suficiente. Depois o resto do chroma key é que daí eles sobrepõem as outras coisas, né? Esse cara, ele não entende nada do que está falando.
ele deve ter escrito, ele deve ter perguntado tudo pro ChatGPT, leu, decorou e está falando aqui. Ou então ele deve estar falando através de um teleprompter. Fala aí, né? Simples. Inclusive, a sonda lunar LRO, lançada em 2009 pela NASA, fotografou os locais de pouso da missão Apollo com resolução altíssima. Mentira! Também, mentira. A LRO, que em tese está orbitando a Lua, diz que fotografou os locais de pouso com altíssima resolução. Não foi altíssima resolução, não. E vocês vão ver aqui por quê. Quer ver, ó? Nas imagens, é possível ver os módulos lunares, os rastros e as pegadas deixadas por Neil Armstrong. Não, também. Naquelas fotos você não consegue ver as pegadas. É mentira dele. Então ele fala isso e já coloca uma imagem aqui, ó, de foto antiga. É foto da época lá. Essa imagem aqui, ó, da pegada, não é foto da LRO. Não é. Mas só que ele falando e colocando a foto, bobocas pensam que é. Certo? As pessoas que não sabem, aí pensam que é. Olha lá, ó só. Como que a LRO, estando por cima, ela vai pegar a fotografia do módulo, sendo que está abaixo dele. Sendo que ela estava orbitando a Lua, lá em cima. Como? Que estão lá até hoje. E não foi só a NASA que fotografou. Sondas da Índia e do Japão também registraram o mesmo local de pouso e as evidências coincidem. Essa foto da Chandrayaan, a sonda indiana, ela é uma foto totalmente diferente da LRO. Eu ainda vou mostrar aqui, ó. O ambiente é um pouco modificado, a qualidade é inferior. Ó, a foto da LRO, o solo tem uma qualidade superior, mas aonde eles dizem que é o módulo é um pontinho branco. Agora, já a foto da Chandrayaan, o solo, a qualidade é inferior, mas o módulo, aí a qualidade é um pouco melhor. Ué, mas como isso? Como é que pode? E além disso, a posição do módulo de um e da outra foto é diferente. Ué, o módulo mudou de posição, assim, sozinho, lá na Lua. E também tem a foto da foto, e não foi nem foto, foi da sonda chinesa, da JAXA, né, que é a Agência Espacial Japonesa. Eles não fizeram uma fotografia, eles fizeram um filme. Eles fizeram um filminho, mas é filminho feito em... é uma animação, certo? Feita naquele antigo programinha que fazia animação, eu esqueci o nome. É uma animação, isso aqui, ó, vai lá. Aqui está aparecendo a JAXA, a JAXA. Aí ele mostra aqui, ó, mas você tem, aqui está a Apollo 15. Mas cadê? Aí você não vê nada. Aí aparece ela andando assim sobre a Lua, assim, ó, numa claríssima evidência de que aquilo ali é um filme produzido por computador, é um CGI, olha lá. Não enganou ninguém. É por isso que as pessoas, elas preferem, por exemplo, falar que o Japão fotografou, mas não mostra isso aqui, porque se mostrar, aí todo mundo vai ver, mas isso aqui é uma animação, pô, olha só, direitinho, passando direitinho, sem tremer, sem nada, sem estrela, e com uma setinha ainda. Tá ok. Mas e a bandeira em movimento? Bom, a explicação é que, na verdade, não havia vento. A bandeira tinha uma haste horizontal de metal para mantê-la estendida. E esse movimento que nós vemos nas imagens é apenas a inércia do mastro após ser fincado no solo. Não, a bandeira ela não estava se mexendo, não. Quem estava se mexendo era o mastro transversal, né? Olha lá. Não, mas tem outras explicações também, viu? Por isso que a gente só consegue ver esse movimento quando o astronauta mexe na bandeira. Beleza, você... Aí ele já cortou. Olha lá. Aí ele já cortou. Ele mostra o astronauta
mexendo no caminho, né? Pá! Daí a bandeira realmente se mexe. Mas ele não mostra a cena onde a bandeira já está parada e o astronauta passa do lado dela, do lado assim dela, assim, e ela se movimenta. Ué, não era para se movimentar, porque não tem ar. Então não tem, por exemplo, a passagem do astronauta, ele movimentaria a bandeira se ele empurrasse, mesmo que um pouquinho de ar para ela. Então, naquele ambiente lá, tinha ar. Tinha ar. Tanto é que tem até vídeos de pegadas dos astronautas andando e levantando pó, um pozinho assim, e o pozinho depois ele não fica parado um tempinho para depois cair lentamente, como seria se fosse num ambiente a vácuo. Não. Ele levanta, mas o pó anda. O pó vai andando. Mas vai andando como? Ué, você pisou, o pó levantou e depois andou. Ué, por quê? Mas daí, porque tem vento ali. E realmente tinha. Era um ambiente controlado, mas ele tinha que ser... ele não podia ser... ele tinha que ser ventilado também, por causa que é em questão de saúde dos astronautas, né? Ainda não está convencido? Vamos ver. Ué, ele quer convencer a gente com isso aí? Como que vai se convencer? Não tem como convencer. Essas 3 evidências. Evidência número 1. Os 382 quilos de pedra lunar coletados nas missões Apollo. 382 quilos de rochas lunares. Se você for ver bem, foram 6 missões para a Lua. 6 missões que conseguiram pousar na Lua. E dentre essas 6 missões, eles trouxeram 382 quilos de rochas lunares. Isso daria em torno de 60, 65 quilos por missão. Por missão. Cada um deles pegou mais ou menos, uns pegou um pouco mais, outros pegou um pouco menos, 65 quilos de rochas. Mas você já viu nas imagens de treinamento deles pegando rocha aqui na Terra? Pegando rocha aqui na Terra. Eles estavam treinando e eles tiveram a coragem de filmar aquilo ali e falar assim, olha, estamos treinando como pegar rocha na Lua. Sabe? Aquilo ali é patético. Para pegar uma rochinha pequenininha, eles tinham que ter equipamento, pegar cada um, colocar no saquinho plástico. Então eles teriam que ficar lá quanto tempo, por exemplo, uma das missões para pegar 65 quilos, quanto tempo que eles teriam que ficar lá para pegar cada pedrinha que veio para cá? Ou então um pedaço grande. Eles teriam que ficar lá quanto tempo? Os astronautas trouxeram rochas do solo da Lua. Essas amostras foram distribuídas para laboratórios do mundo inteiro. Mentira também. Mentira, não foi não. Ficou tudo dentro do controle norte-americano, né? Incluindo laboratórios de países que não tinham nenhuma razão para ajudar os americanos. E por que não ajudar? Por que não ajudar? Por exemplo, a Rússia também fez uma farsa sobre isso. Ela disse que coletou rochas da Lua, mas sem a presença do homem lá. Eles mandaram a sonda pegou rocha e trouxe para cá. É isso que eles alegaram ter feito. Então eles não precisariam de ter aquelas rochas, e eles não tiveram aquela rocha lá. Isso aqui é teoria da conspiração. Inclusive uma das rochas foi enviada para o Museu da Holanda e lá ficou durante vários anos, né? Só que depois se descobriu que aquela rocha que foi retirada do montante das rochas da Lua era madeira petrificada. Eles descobriram isso daí lá. Aí, como já fazia muito tempo, a pessoa que havia presenteado já estava morta,
resolveram deixar para lá. Não vamos falar mais disso aí não, mas vamos continuar falando das rochas da Lua, vamos continuar falando. 3 minerais novos foram descobertos nessas rochas. Um deles se chama armalcolita, algo que não daria muito certo para ser replicado aqui na Terra. E uma outra prova... Mas esses materiais encontrados nas rochas lunares realmente raro aqui na Terra. Mas só que não é raro lá no Polo Norte. Não, minto, no Polo Sul. Ali realmente caem meteoritos, que podem ser impactos diretos de outros meteoros maiores na Lua, ou então vindo de outros lugares. E daí ali, eles podem coletar aqueles meteoritos e analisar. Eles vão ver que são indistinguíveis. Não tem diferença nenhuma das tais rochas lunares. Ora, então aquelas rochas lunares são, na verdade, meteoritos colhidos na Antártida? E realmente são mesmo. Por quê? Porque Ernst Werner von Braun, então administrador da NASA na época das Apolos, ele foi para a Antártida. E ele teve contato com esses meteoritos. É lógico que ele... Isso aconteceu 2 anos antes das Apolos. É lógico que ele coletou esse material todo, secretamente, lógico, não vai declarar, ó, estamos levando... Não vai, pô. Eles estavam de navio, então um negócio... Ali foi feito coisas muito secretas, ali, dentre as quais coletaram esses meteoritos, levar para a NASA, para depois das Apolo dizer que a Apolo pegou as rochas. Inclusive até já houve esse tipo de análise. Analisaram os meteoritos da Antártida e uma tal rocha lunar. Era igual. E daí? Então são rochas aqui da Terra mesmo, né? Quer dizer, agora ele vai falar do raio laser, entendeu? É mais incrível ainda do que a... prova são os espelhos que ainda funcionam. Os astronautas da Apollo não deixaram apenas pegadas. Eles instalaram retrorefletores de laser. São painéis de espelhos sofisticados que estão... Espelho sofisticado em 1969. Espelho é espelho. É espelho. Tem um espelho ali, você bota um espelho na parede e pega aquela canetinha de laser, bota um raio laser e ela vai refletir. É espelho. Que diferença que tem entre um espelho e um espelho sofisticado? Porque a moldura dele é de metal? É isso? É papapá? Ué, espelho sofisticado? na superfície lunar há 50 anos. E até hoje, observatórios do mundo inteiro disparam feixes de laser contra esses pontos exatos. Mentira! É apenas o laboratório Apache que faz isso. É apenas o laboratório. Pesquisa para você ver aí na internet. É apenas o laboratório Apache que, em tese, faz isso, né? Em tese. Mas não é verdade isso daí. Porque, você veja bem, leve em conta, por exemplo, o raio laser que é disparado pelo laboratório Apache. Ele contém uma potência de 10 elevado a 17 partículas de lasers que ele emite para ir para a Lua. Mas desses 17 elevado a 17ª potência, que é um número que a gente não sabe nem pronunciar, porque ultrapassa zilhões e estúpidos bilhões, você não consegue nem ter uma palavra para esse número. Apenas três partículas são retornáveis. Daí eles colocam uma foto do laboratório, enviando um raio e depois voltando aqui. Mas isso aqui é uma imagem criada em Photoshop. Primeiro que
você não consegue ver o raio saindo. Você até o consegue ver se tiver, por exemplo, alguma densidade. Daí você consegue ver ele indo. Mas a reflexão com 3 partículas, aí você consegue ver. Nem o super-homem consegue ver isso daí. E tem outra. O laboratório Apache, ele apresenta como prova de que isso foi feito, porque você pode ir lá e pedir, eu queria comprovar se existe espelho na Lua mesmo. Então vocês me enviam um raio para lá. Daí você sabe o que ela faz? Uma gordinha liga o computador e liga um gráfico dinâmico no computador. Aí o gráficozinho faz aí, olha, mandamos o raio, olha, mandamos o laser. Aí daqui a pouco uma linha no meio do gráfico começa a tremer. Aí, tá vendo? Aí, ó, refletiu. Isso aí é prova. Um gráfico no computador que pode muito bem ser um arquivo de vídeo. E você não pode mexer nele, hein? Não, você não pode mexer nele. Ele tem lá embutido nele a data exata da hora, depois eles ainda colocam um gráfico de distância. Mas isso também não pode ser verdade, porque você veja bem, raios lasers, eles também sofrem alterações. Eles também se dissipam. É pouco em relação às outras luzes, mas ele se dissipa. Ou seja, quando ele sai da Terra, ele sai num feixe pequenininho. Mas quando ele chega na Lua, ele é grande o espaço. São mais de 380 mil quilômetros de distância. Até então ele já se dissipa. E leve em conta que ele ainda tem que passar pela atmosfera, pelo cinturão de Van Allen, pela radiação cósmica, pela radiação solar, para atingir a Lua. Ele vai sofrer mais distorção ainda. Ele vai torcer muito mais interferência ainda. E também tem os movimentos da Terra e o movimento da Lua. Como que você vai acertar um espelhinho que é um pouco maior do que uma caixa de sapato lá na Lua, a quase 400 mil quilômetros de distância, e mirar, sendo que a luz demora para chegar lá? E nesse meio tempo a Lua já andou, já virou, e a Terra também. Não tem como fazer isso daí. Naquele artigo meu que eu já escrevi e vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo, eu falo sobre esse assunto. Sendo que, por exemplo, vamos supor num ambiente em que está tudo parado, não tem atmosfera, não tem radiação, não tem nada que impeça o raio de chegar lá. Não tem nada. Mesmo assim, o raio ainda não atinge o espelho. Porque se você desviar, por exemplo, e vai haver, né, um desvio, porque na prática teria o desvio, né, devido a esses fatores que eu já mencionei. Se você movimentar 0,01 grau para qualquer lado, quando o raio chegar lá, a distância do suposto espelho que está localizado no lugar será de 600 quilômetros. Ele vai atingir o solo da Lua. E tem mais uma coisa também. Os russos já faziam essa experiência com raios laser sem ter espelho na Lua. Por quê? Porque o solo da Lua é um refletor. Então, se você tiver um raio laser potente, a ponto de ter 10 elevado a 17 partículas de raio laser, aí você pode enviar um raio laser em direção à Lua, que ele vai ser refletido e vai te retornar 3 partículas. Em qualquer direção. Se você mirar na ponta da Lua, se você mirar no meio, em qualquer direção. Você não precisa ter um espelho lá. Ou seja, reflexão de raio laser não é prova de que o homem foi para a Lua. Não é prova. O laser bate no espelho na Lua e volta para o sensor na Terra.
não volta para o sensor. Ele pode ser detectado ao redor. E não é assim, ele vai e volta no mesmo lugar. Não, isso aí não existe, isso aí. Né? E também o raio refletido, que é de três partículas, é uma coisa que você não consegue nem... É uma coisa que não, é imperceptível. Ela só é perceptível com sensores muito sensíveis mesmo. Eles estão espalhados e eles podem ser detectados ao redor de quilômetros de distância. Ele não volta ali para o mesmo lugar. Permitindo medir a distância entre os dois astros com uma precisão de milímetros. Então, eles conseguem medir a distância da Lua, que inclusive não precisou de raio laser para ser medido antigamente. Mas só que daí agora eles medem. Mas eles medem como? Pelo tempo em que o raio laser bate lá e ele retorna aquelas três partículas. Daí eles fazem uma equação que é massa, tempo, velocidade, né? Que é igual a x. O x seria então a distância. Aí sim, eles conseguem. Mas daí, isso aí os russos já faziam. Isso aí você pode fazer isso daí. Não precisa ser laboratórios da NASA, não. Você mesmo pode fazer isso aí, desde que tenha um raio laser potente. Se a missão Apollo fosse uma mentira, o laser simplesmente se perderia no vazio. E a última e talvez a mais convincente prova é a confirmação do inimigo. Inimigo? Como assim? Bom, talvez o argumento mais definitivo não venha da ciência, mas da guerra. No auge da Guerra Fria, a União Soviética gastava bilhões para espionar cada centímetro do programa espacial americano. A Agência Espacial Soviética não estava nem aí com o que a NASA estava fazendo em relação à Lua, porque sabia que era uma farsa política. Eles não estavam nem aí. Isso está no meu artigo lá, viu? Que eu escrevi com base com base em dados, né? Com base em estudos, né? Com base em evidência. Não sou eu que estou falando. Eu também não queria ser assim. Eu queria que tudo isso fosse verdade. Porque aí a minha posição seria mais confortável, né? Não iria contra a maré. Se houvesse a menor chance de os sinais de rádio da Apollo estarem vindo de um deserto na Terra e não do espaço profundo, o Kremlin já teria exposto a fraude em rede mundial para humilhar os Estados Unidos. Porém, os soviéticos foram os primeiros a reconhecer a derrota e... Derrota. Soviético reconhecendo derrota numa corrida. Todo mundo sabe que numa corrida existe o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Quer dizer então que os Estados Unidos plantaram uma bandeirinha na Lua, a Rússia falou assim, perdemos, vamos desistir, não vamos mais para a Lua. Claro que não é isso, eles iriam chegar lá. Se fosse para ir para a Lua, se fosse possível ir para a Lua, a Rússia chegaria lá primeiro, porque ela é em primeiro lugar em tudo. A NASA até já, em certa época, conforme eu já disse aqui, ela dependeu da Agência Espacial Russa para ir para o espaço. Dependeu. Como é que então reconheceu derrota? Isso aí foi uma frase estapafúrdia, uma frase imbecil. Parabenizar os americanos. Se o arqui-inimigo dos Estados Unidos afirmou que os americanos pisaram na Lua, por que eles teriam motivos para mentir? Simples, porque eles estavam colaborando e ao mesmo tempo eles também faziam farsas sobre as viagens espaciais. Eles faziam farsas também. E no tocante à exploração espacial, Estados Unidos e Rússia sempre foram unidos. Também tem sobre isso naquele artigo. O nome do artigo é Os Primórdios da Farsa. Tudo baseado em fatos, em fatos históricos comprovados. São 400 mil pessoas envolvidas, meio século de história e nenhum vazamento. Você já reparou que sempre eles usam esses mesmos argumentos? Espelho na Lua,
rochas lunares. A União Soviética reconheceu a derrota e parou. Eles pararam de competir. Eles já nos derrotaram? Vamos desistir. Não. E daí agora com 400 mil funcionários. Vou repetir aqui o que eu sempre falo. Acaso um peão da linha de montagem da Volkswagen aqui no Brasil sabe o que os executivos da mesma empresa, da Volkswagen, estão tramando lá no escritório da Alemanha, da Volkswagen? Não sabe. Apenas uma pequena cúpula é que sabe o que está acontecendo numa empresa. O funcionário comum não sabe. Como que um funcionário lá do Japão, que participou da fabricação dos filmes da Kodak, que em tese os astronautas levaram para a Lua, saber, esse filme aqui, ele vai ser das Apollo. Ele nem sabia, ele estava, é um filme, isso era um filme, ele vai fazer, é massificação. Passou, ele não sabe que um daqueles filmes vai ser enviado para a NASA, e daí com aquele filme eles vão bater fotografias. Como que esse funcionário podia vazar? Eu estou fazendo esse filme aqui, mas foi farsa. Claro, eles nem sabem o que está acontecendo. Projeto Manhattan, quando eles construíram a bomba atômica, apenas uma pequena cúpula, algo em torno de 3 pessoas é que sabia dos resultados da construção daquele artefato. Nem mesmo engenheiros que participaram de perto, ali na construção, no exame de dados, eles não sabiam o que aquela máquina iria fazer. Apenas uma pequena cúpula é que sabia. Bom, o projeto Apollo foi a mesma coisa. Apenas uma pequena cúpula, né, é que fez a farsa. Certo? Os outros funcionários apenas acompanharam a farsa. E, como todo o resto do mundo, acompanharam ali, vendo pela telinha. Certo? Enquanto o povão em casa via pela televisão, eles acompanhavam da televisão dentro da própria NASA. Como é que eles vão vazar? Não vão vazar. Mas teve casos de vazamento sim, viu? Teve. Eu estou escrevendo a segunda parte daquele artigo, Mito, as viagens à Lua, que vai se chamar O Projeto Apollo. Já estou bem adiantado. Eu pensei que ele ia ficar pronto agora no começo do mês, mas não vai ficar pronto nem nesse final de mês. Ele ainda vai levar um tempo ainda, porque as pesquisas são grandes, viu? Isso aí demanda muito tempo. E daí eu vou falar sobre isso daí também, sabe? Baseado nesses fatos aí. Mas e você? Você gostou desse conteúdo? Vídeos de análise como esse aqui só existem graças ao apoio dos brasileiros, que acreditam no poder de uma mídia independente. A mídia independente. Agora vai fazer a propaganda deles, Como você sabe, nós não recebemos nenhum centavo do dinheiro público. Mentira! O Partido Missão usa verba pública, sim, usa verba de campanha, sabe? E o Partido Missão é deles aqui, certo? Eles produzem esses vídeos aqui, tanto com verba pública como com o dinheiro dado pelos inscritos no canal. Né? E é por isso que estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Tá vendendo, olha lá. Você pode comprar essa coisa aqui dando dinheiro para eles. Com o seu dinheiro e de outros, eles vão produzir mais porcarias como essa daqui. Certo? Bom, meus amigos, esta foi a minha reação a este vídeo, tá bom? Até daqui a pouco. E bom domingo a todos.